Hoje é a terceira pregação da nossa série Ilusão. Uma série que começou com a pregação do nosso pai, o pastor Juan Carlos de Abreu, continuou com a pregação da nossa irmã, a doutora Viviana de Abreu, e agora é a minha vez. Para a minha vez, eu queria falar um pouco dentro da ilusão, da felicidade. A ilusão que há na felicidade. Mas primeiro, gostaria de ler o conceito de felicidade. O que significa felicidade segundo o dicionário? Diz assim: diz sensação real de satisfação plena, estado de contentamento e de satisfação. Ou seja, a própria definição do que é a felicidade está nos dizendo que existe uma falsa felicidade, porque ela diz assim: sensação real de satisfação. Significa que há uma satisfação que não é real. Nada mais é do que uma ilusão. É a mesma ilusão que o inimigo apresentou para Eva. É a mesma ilusão que o inimigo apresenta para todos e cada um de nós. E é algo que já temos ouvido muito, muitos famosos já falaram, muitos ricos já falaram, muitos pastores já falaram, que nós não iremos alcançar a felicidade com as coisas desse mundo, não vamos alcançar a felicidade com dinheiro, com coisas materiais. Mas eu gostaria de ilustrar isso, mostrar isso na palavra. Gostaria de ler primeiramente a palavra no livro de Salmos, capítulo 84, versículo 10. A palavra diz assim, Salmos capítulo 84, versículo 10, diz o seguinte: o rei Davi falando diz: porque vale mais um dia nos teus atrios do que 1000 fora dele. Eu gostaria de parar aqui, nessa parte da palavra, porque é algo que me impacta muito. O rei Davi era o rei de Israel. Tinha tudo aquilo que nós podemos desejar, tudo aquilo que nós podemos pedir, ele já tinha. Mas ele consegue dizer que é melhor um momento na presença do Senhor. É melhor um momento com Jesus do que 1000 anos longe dele. E para ilustrar isso de alguma forma, gostaria de contar uma coisa que aconteceu comigo para vocês. Se vocês permitem que eu abra meu coração aqui com vocês. Nessa semana, na terça ou segunda-feira, foi que o meu irmão Samuel disse para mim que era a minha vez de pregar. Até aí, tudo bem, era a minha vez de pregar. Mas devo confessar que foi uma das semanas mais estressantes da minha vida. Muito estressante, incrivelmente estressante. Eu tive que fazer eu gosto do meu trabalho, mas eu tive que fazer até hora extra no trabalho. Na terça-feira, culto de oração, muitos viram que eu nem tive tempo de ir em casa e tomar um banho, trocar a roupa. Eu vim traduzir com a roupa do trabalho, porque foi uma semana para mim muito carregada, mas muito carregada. E era nessa semana que eu tinha que pregar. Eu pensava, mas o que é que eu vou pregar, o que é que eu vou transmitir, qual mensagem que eu posso dar, se eu mesmo preciso, talvez de uma palavra, talvez de um conforto, pelo que tem sido para mim essa semana, uma semana cheia de muitas pressões para mim. E acontece que, acredito que o pior dia, o dia mais estressante da semana para mim foi ontem. Na quinta-feira eu passei o dia todo estressado, incrivelmente estressado. Aí eu acabei o trabalho, saí tarde também do trabalho. Eu fui pegar o ônibus e coloquei os fones. Normalmente eu pego 2 ônibus para chegar em casa. Peguei o primeiro ônibus e fui. Coloquei o fone e normalmente no ônibus eu sempre fico assistindo alguma série ou fico dormindo. Mas dessa vez eu coloquei um louvor. Um louvor que eu já tenho ouvido milhares de vezes. Mas ontem me quebrantou de uma maneira que eu não consigo explicar. Eu estava no ônibus, estressado,
cansado mentalmente, destruído, mas dentro do ônibus eu comecei a chorar. E eu não conseguia esconder das pessoas que estavam no ônibus que eu estava chorando. E foi aí que eu senti literalmente como o Senhor disse para mim: por que você espera? Para mim, o melhor dia da minha semana é o sábado. E não pelo fato de eu não trabalhar no sábado, mas porque no sábado nós fazemos o Evangelho Muda, nós vamos evangelizar. Mas principalmente porque todo sábado, meia-noite, eu ligo meu computador, coloco o fone de ouvido e é o meu momento com o Senhor. Talvez durante a semana eu não tenho mentalmente o tempo para separar e me encontrar com o Senhor, mas no sábado eu tenho. No sábado eu esqueço de tudo e meia-noite até 3 horas da manhã eu fico, é o meu momento com o Senhor. E muitas vezes o meu pai sai do quarto e diz que eu devo dormir porque temos culto no dia seguinte, eu devo estar bem para traduzir, mas eu não quero dormir. Eu quero continuar aí, nesse momento de comunhão com o Senhor. Mas eu senti como ele disse para mim no ônibus: por quê? Tem que esperar até o sábado. Eu estou disponível todo dia, todos os dias. Mas você escolhe esperar até o sábado. Depois do louvor que eu ouvi, eu coloquei uma pregação do pastor David. Aquele que me conhece sabe que eu gosto muito de ouvir as pregações dele. E dentro de tudo, acredito que a pregação só piorou a minha tentativa de esconder o meu coração quebrantado. Porque eu consegui sentir o abraço do Senhor dentro de um ônibus lotado de pessoas. E eu desci do ônibus e eu ainda tinha que esperar o segundo ônibus. E algo que normalmente me estressaria muito mais foi uma grande alegria. E é que o ônibus, quem mora em Manaus já conhece, o 450 estava lotado. Tão lotado que eu nem sequer consegui subir no ônibus. E eu tive que sentar na parada e chorar com o Senhor. E somente aí eu consegui entender o que acabamos de ler. A palavra diz assim: porque vale mais um dia nos teus atrios do que 1000 fora dele. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. E foi numa quinta-feira de uma semana muito estressante, perdendo o ônibus, que eu consegui entender essa palavra. É aí que está a minha felicidade. Na meia-noite do sábado, no ônibus da quinta-feira. Mas poderia ser todos os dias. Poderia ser todo momento. Porque nós devemos decidir entre talvez ter uma vida de experiências ou momentos com Jesus, ou ter uma vida com Jesus, que seja dia a dia, momento a momento, segundo a segundo. Sabe, eu estou assistindo com a minha mãe uma novela.
nós estamos assistindo Gênesis na Record. E acredito que foi na quarta ou terça-feira. Agora já está pela história do José. E teve um momento que me quebrantou muito. Porque José está falando com a sua esposa. E está contando para ele quão grande é o seu Deus. Tudo aquilo que o seu Deus tem feito por ele. E ele tem um sorriso no rosto. E a esposa dele diz: sim, José, eu consigo entender tudo aquilo que você fala, mas o José comenta, ele diz que Deus recompensa tudo aquele que o ama. E ele diz: sim, José, mas eu devo confessar que eu não amo o teu Deus. E ele ainda com um sorriso no rosto diz: sim, eu sei que você não ama ele, mas apenas porque você ainda não o conhece. Porque aquele que conhece Jesus não tem outra opção além de se apaixonar por ele, além de escolher viver uma vida com ele. Não apenas experiências, mas uma vida com Jesus. Gostaria de ler agora o livro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 18. E a palavra diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Que poderosa palavra. Quero ler mais uma vez. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Não interessa o que você esteja passando hoje. Não interessa o que você precisa hoje. Acredite, o que Jesus tem para nós é muito além. Está muito acima de qualquer sofrimento que você possa passar. Porque acredite que a sua dor não é maior do que o seu amor. O seu problema não é maior do que o seu Deus. Talvez o estresse do seu trabalho não é maior do que a paz que o seu Deus consegue lhe apresentar. Eu consegui entender quando a palavra diz que uma paz que excede, transpassa todo o entendimento humano. Porque me explique você, o que faz uma pessoa que sai estressada do trabalho, chorando de felicidade, dentro de um ônibus, perdendo o ônibus numa parada. Eu cheguei em casa ontem e eu tentei esconder para ninguém perceber. E eu fui pro banheiro e lá continuei chorando. Todos nós precisamos disso. Todos os dias. Todo dia. A palavra diz que no Gênesis que Deus visitava o Adão todo dia, no mesmo horário. Eles tinham um encontro. E eu amo como o pastor David diz. Ele diz: é o meu encontro. Não interessa nada mais nesse momento, porque é o meu encontro com Jesus. É o meu momento com Jesus. É o meu momento de chorar. É o momento de esquecer os problemas. É o momento de deixar tudo atrás. Entender que Ele está acima de tudo. Entender que a glória que Ele irá revelar em nós está acima de qualquer coisa.
que levou a mulher do fluxo de sangue se arrastar pelo chão, somente para tocar a orla do manto de Jesus. Alguma coisa ela viu, alguma coisa ela sentiu, mas ela disse: eu vou esquecer de tudo que eu tenho, tudo que eu já tentei, tudo triste que eu estou, toda a falta de felicidade que é em mim, mas eu preciso chegar até Ele. Ela disse: eu apenas tocar a orla do seu manto, eu serei livre. E o que me quebranta dessa palavra, para muitos, é a fé que ela teve. Para outros, é um milagre que Jesus faz. Mas o que me impacta é que devemos entender o contexto desse tempo. Ela era uma mulher, apenas por isso já era considerada inferior. Além disso, ela estava doente, uma doença que era considerada uma maldição. Então, uma mulher que era considerada nada, com uma doença que é considerada maldição, tem a ousadia de pensar em tocar o Filho de Deus. Para a época é uma loucura, não faz o menor sentido. E é por isso que ela escolhe se arrastar, porque ela poderia ser morta nesse momento. Aí no meio da multidão, se alguém percebesse que era aquela mulher maldita, ela podia morrer. Mas ela disse: eu prefiro morrer do que deixar passar aquele que pode me fazer livre. E o mais impactante de tudo é que quando ela toca Jesus, ela mostra medo. Porque Jesus diz: alguém me tocou, e ela disse: não, eu não te toquei. Eu somente toquei a orla do seu manto. Mas Jesus vira e diz para ela: filha. Para todos era uma mulher maldita, mas para Jesus era sua filha. E assim ele a chamou. A chamou de filha, a curou e a libertou. E talvez no dia que podia significar a morte dela, ela descobriu a verdadeira felicidade. Como disse o nosso pai, a felicidade não está no lugar. A felicidade não está num momento. Não está num país. Não está num trabalho, num esposo, numa esposa. A felicidade é uma pessoa. E seu nome é Jesus. O que levou ao ladrão da cruz reconhecer que Jesus era o Filho de Deus? O que foi que ele viu? O que foi que ele sentiu? O que foi que levou o Saulo a pregar Jesus até as últimas consequências? O que foi que ele viu quando foi levado ao terceiro céu? O que nos leva a sair todo sábado, podendo estar numa festa, podendo estar dormindo, podendo talvez simplesmente estar descansando do estresse da semana? Nós escolhemos sair à rua, falar disso, falar da cruz, falar daquele que morreu por nós, falar de alguém que nunca vimos, mas de alguém que sentimos, alguém que está com nós todos os dias, alguém que cuida de nós, mesmo que a gente não perceba, alguém que bate a porta do nosso coração, mesmo que a gente nem sequer dê ouvidos. A palavra diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Significa que ele está falando todo tempo. Ele está batendo a porta do nosso coração todo tempo. Mas é a gente que não dá ouvidos.
Muitos falam: cadê Jesus? Ele está aí batendo a porta. Mas você não ouve. Ele não se afastou de você. Você se afastou tanto e criou tantas barreiras que não consegue mais ouvi-lo. Mas Ele está falando todos os dias e todo dia. Sabe, os israelitas, eles, em vários dos casos, os cristãos, eles são assassinados em várias partes do mundo nesse tempo. Não é algo que aconteceu há tempo atrás e não acontece mais, é algo que continua acontecendo. Mas o que quebranta meu coração é que aqueles que matam os cristãos, eles decidiram uma coisa. Eles decidiram que todo cristão que eles fossem assassinar, eles deviam tampar o rosto. Porque acontece que quando assassinavam eles estavam sorrindo. E eles não conseguiam entender o porquê. Talvez eles morrem sorrindo, sem negar Jesus, pela mesma coisa que o Estevão morreu sorrindo, sem negar Jesus. Eu quero ler um último versículo. Quero ler a palavra no livro de Atos, capítulo 7, versículo 54, que diz o seguinte: está contando a história do Estevão. A palavra diz que enquanto ele pregava, os fariseus daquele tempo se incomodavam. Ficavam incrivelmente incomodados com a pregação dele. A mesma coisa que acontecia com Jesus. A mesma coisa que acontece conosco no Evangelho muda. Os fariseus desse tempo ficavam estressados. Tinham ódio da pregação que ele tinha. A palavra diz que ele morreu apedrejado. Eu acredito que uma morte muito cruel. Porque você é apedrejado até não conseguir mais respirar. Até o seu coração parar, você leva pedradas. Às vezes a gente bate o dedinho pequeno do pé e não consegue mais andar. E acaba com o nosso dia e o estresse chega à nossa cabeça porque eu bati o dedinho pequeno do pé. Mas ele morreu apedrejado por muitas pessoas. E um detalhe importante: Saulo estava nesse lugar. E a palavra diz que Saulo consentiu a morte do Estevão. Mas depois, esse mesmo Saulo que consentiu a morte do Estevão viu a mesma coisa que o Estevão viu. A palavra diz o seguinte: Atos capítulo 7, versículo 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus estava à direita de Deus. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. No pior momento da sua vida, num dia muito estressante para mim, eu no ônibus, ele sendo apedrejado, conseguiu sentir o amor de Deus, conseguiu morrer feliz, porque a verdadeira felicidade, como diz o seu próprio conceito,
é uma real satisfação, é uma plenitude que não conseguimos explicar, que todos os filósofos na história tentaram explicar de uma ou outra forma e todos concordam no mesmo ponto. A felicidade não é alcançada com algo desse mundo, deve ser algo além, e o Estevão mostra para nós. A felicidade não é um lugar, não é um trabalho. A felicidade é uma pessoa que todo dia bate a porta do seu coração. Seu nome é Jesus.